Boa noite, estamos aqui no Shopping Paulista. Então, continuando com a série de depoimentos da Cristal Fanucci, hoje ela vai falar sobre o processo de autoconhecimento. Oi, eu sou a Cristal Fanucci e eu vou falar sobre o meu processo de autoconhecimento, como é que ocorreu. Acontece que eu fui criada desde pequenininha com uma família muito eclética no sentido religioso. Eu tinha uma mãe muito católica, que é católica até hoje, que todos os dias, 6 horas da tarde, ela vê a missa pela televisão, vê lá a hora da oração, às 6 horas da tarde. Ao mesmo tempo eu tenho meu pai, que é aquele tipo de pessoa que ele não acredita em nada, mas também não desacredita. É uma pessoa assim que ele duvida e questiona tudo. Tinha o meu avô, que era kardecista, que benzia a criançada da vizinhança e tudo mais. E tinha os meus 2 tios, que eram umbandistas. Então eu fui criada no meio dessa salada de religiões. E uma certa idade, na minha adolescência, eu comecei a me questionar o que eu acredito de verdade, o que acontece dentro de mim. Eu acredito no que eles me ensinaram ou eu tenho uma crença própria? Eu sempre tive uma necessidade muito grande, religiosa, espiritual, mais do que religiosa, espiritual. E eu comecei a buscar. Então eu fui pro Seixonoye, eu fui ser evangélica, eu fiz encontro de jovens na igreja São Judas, eu fiz cursos na Federação Espírita, eu frequentei centro de Umbanda. Gente, eu fiz um monte de coisas, muitas coisas, tentando encontrar qual era o meu caminho, porque eu achava que tudo isso era uma mistura de coisas que não necessariamente era eu, né? Isso eu comecei muito na adolescência. Tanto que uma vez eu era meninota de uns, não sei, 15, 16 anos por aí, e lá em Minas, onde toda a minha família, a maioria da minha família mora, um dia eu estava em casa lendo o Evangelho, sozinho no meu quarto, e chegou uma prima minha, e essa prima sentou para ler o Evangelho comigo. E ela gostou, porque a gente lia, mas a gente conversava, a gente discutia o assunto. Eu sei que no dia seguinte, na mesma hora, ela veio com mais uma amiga, e aí éramos 3 fazendo isso. No outro dia, essa outra amiga, trouxe mais 2 amigas. Eu sei que a coisa foi crescendo de uma tal maneira que nós começamos a juntar um grupo muito grande de adolescentes, da mesma idade, mais ou menos. Então a gente tocava violão, a gente lia o Evangelho, a gente discutia os assuntos com diferentes pontos de vista para a gente poder, né, entender o que estava querendo dizer tudo aquilo, tocando músicas pelo violão, cantando. Era uma alegria, era gostoso, né, a meninada toda tentando se achar, tentando se encontrar. E começou comigo fazendo uma brincadeira, quer dizer, primeiro eu estava fazendo comigo mesma, né, aí foram chegando as pessoas e eu acabei tendo um grupo grande, né, devia ter, sei lá, uns 20, 30 jovens, que a gente se reunia todo dia, num determinado horário, para discutir algum ponto espiritual, algum ponto de crescimento interno, né? E a gente fazia... caminhava pela cidade a pé, o grupo todo tocando violão, cantando juntos. E a gente pedia nas casas, com um saquinho de supermercado, me dá uma colherinha de açúcar, me dá uma xícara de arroz, me dá uma qualquer coisa. E a gente levava para o asilo da cidade, que era um asilo que existe até hoje, e ia para lá, levava esses mantimentos para o asilo e ficava dançando com os velhinhos, tocando violão, dançando com eles, escutando as histórias que eles tinham para contar, porque a gente achava que eles estavam tão sozinhos ali, né? Então por que não a gente levar a nossa alegria, a nossa juventude para eles? Então nós fizemos muito isso. E
E até o dia que o padre da igreja resolveu falar na missa que eu estava tirando os jovens da igreja para os pais tomarem cuidado com o que é que eu estava, de que maneira eu estava influenciando a juventude da cidade. Eu sei que numa dessa, quando eu era novinha, minha mãe me proibiu de me encontrar com o pessoal e a brincadeira acabou, né? Então, nós não pudemos mais fazer isso. Mas sempre tive isso dentro de mim. Aí com 13 anos, o que aconteceu? Caiu na minha mão pela primeira vez o livro do Gibran, Khalil Gibran, o Profeta, que foi a minha, não sei, foi meu guia durante muito tempo. Eu me apaixonei pelo livro e comecei a ler toda a obra do Gibran. Eu tenho a obra completa do Gibran, todos os livros escritos por ele eu tenho. Inclusive ganhei na época um livro contando a biografia dele e autografado pelo Mansur Shalita, que era o tradutor dos livros do Gibran. Eu li muita filosofia, eu li Lao Tse, eu li, filosofia oriental assim, de todo tipo. Eu sempre gostei muito, da minha alma tudo isso. Mas ficava sempre assim, a minha vida inteira. Eu gostei tanto da parte espiritual como da parte filosófica, a parte psicológica, eu li muito de psicologia também. Mas isso acabava ficando muito no intelectual, né? Eu até tentava aplicar algumas coisas e tal, mas não era um foco muito intenso, talvez por causa da minha idade, exatamente porque eu estava me formando, né, como pessoa, então tinha muita coisa para eu aprender da vida mesmo, e eu acabava levando isso mais como um hobby do que como um objetivo de vida. E agora, depois de adulta, depois de grande já há pouco tempo, eu comecei a realmente me dedicar ao meu autoconhecimento. Hoje, claro, eu aproveito tudo isso que eu sempre aprendi, que eu sempre li, que eu sempre tentei desenvolver dentro de mim, só que hoje de uma maneira muito mais direcionada, muito mais focada em mim mesma. Eu tive um problema de relacionamento muito sério, que me machucou muito, e nesse momento eu estava me sentindo um lixo e graças a Deus, e graças a ter toda essa bagagem de ter lido tanta coisa, isso ficou no meu subconsciente, ficou lá guardadinho, de alguma maneira isso veio à tona de forma a me dizer: você não pode se deixar entregar. O que aconteceu, aconteceu, tudo bem, vamos tentar levantar e sair desse buraco, porque no lixo você não pode ficar. Então eu não podia ficar naquele buraco, eu não podia ficar naquele lixo. E com as minhas amigas eu comecei a procurar ajuda. E comecei a fazer alguns cursos aí para poder me sentir gente de novo. E num desses cursos eu encontrei um folheto dizendo para encontrar a deusa, despertar a deusa que existia dentro da gente. Eu falei: caraca, é isso que eu preciso. Eu estou me sentindo tão lixo, eu preciso encontrar essa deusa que existe aqui dentro. Se é que existe, vamos atrás. E foi quando eu conheci o Luciano Abílio, que foi, assim, um grande mestre para mim. Eu sou grata e vou ser grata sempre a ajuda que ele me deu, porque ele realmente, ele colocou, eu estava no fundo do poço, ele pegou na minha mão, me levantou e me tirou de lá. E com isso com ele eu aprendi muitas coisas, inclusive a me valorizar, a me respeitar, a me querer. Para mim foi muito importante. E aí um dia eu recebi por e-mail, eu não me lembro como nem porquê, mas caiu no meu e-mail, um e-mail do André Lima, falando sobre EFT. E eu fiz um curso do André Lima. Quando eu fiz esse curso do André Lima, eu queria saber mais a respeito do EFT, e eu fui procurar na internet e caiu na minha frente o Cris Almeida, explicando o EFT de uma maneira extremamente didática, uma maneira muito clara, muito legal. E eu me apaixonei por aquilo e fui ver o que mais do Cris Almeida que existia.
E com isso eu cheguei na Unidarma. Na Unidarma eu comecei a fazer cursos, um atrás do outro, porque a Unidarma dá uns cursos assim geniais, é muito didático, fala de diferentes aspectos da vida da gente. E eu comecei a estudar, e eu estudava, fazia todos os cursos. E com isso, eu comecei a ampliar todo esse autoconhecimento que eu já trazia, mas que estava só no meu subconsciente, começou a despertar, começou a aflorar. E eu comecei a ampliar também. Aí fui ler coisas do Aloysio Rey, do Joseph Murphy, do Gurdjieff, do Dr. Wayne Dyer. Comecei a ler, a ver coisas, a procurar os blogs, e a pesquisar e a estudar cada dia mais. Eu só sei que com o autoconhecimento, o que eu fiz? Eu consegui transformar a minha vida 100, 1000%. Não foi sempre, foi 1000%. Porque daquele buraco que eu estava, naquele fundo do poço que eu estava, hoje eu sou uma mulher feliz. Hoje eu sou feliz por quê? Porque eu me gosto, porque eu me respeito, porque eu me conheço. E a partir desse momento que eu me gosto, me conheço e me respeito, eu consegui descobrir e desenvolver os recursos internos que eu tenho para poder melhorar minha vida. Então, hoje eu consigo ver as pessoas com outros olhos, eu consigo ver a vida com outros olhos, as coisas ruins que acontecem na minha vida, eu consigo encarar de uma outra maneira. Por exemplo, recentemente eu saí de um trabalho de 12 anos que eu trabalhava no mesmo lugar, eu saí de lá e fiquei sem trabalho. E com a minha idade, eu tenho 51 anos, então com a minha idade é muito mais difícil você conseguir um trabalho novo. Mas eu não me incomodei com isso. Por quê? Porque hoje eu sei que tudo isso são aprendizados. Hoje eu sei enxergar as coisas que são chamadas ruins na nossa vida, mas são lições. São coisas que eu ainda tenho que corrigir em mim, são coisas que eu ainda tenho que aprender e não aprendi. São coisas que eu tenho que me trabalhar. E isso só me dá alegria, porque significa que me abriu a mente e hoje eu consigo, apesar dos pesares, apesar das dores, apesar do mal-estar, apesar desses baques que a vida dá pra gente, hoje eu consigo perceber. Isso são só degrauzinhos que eu tenho que subir numa escada muito linda para chegar a me conhecer cada vez mais e a ser cada dia mais feliz. Eu acho que o autoconhecimento para mim é um grande presente do universo. E hoje eu trabalho como instrutora de autoconhecimento, ajudando outras pessoas a enxergarem aquilo que eu enxerguei, que eu aprendi a enxergar e que continuo aprendendo dia a dia. Hoje eu consigo ajudar pessoas que ainda não me enxergam, que ainda têm problemas em aceitar a própria vida. Hoje eu estou me dedicando a isso. Essas pessoas me procuram e eu sento com elas, a gente conversa e eu consigo mostrar para elas aquilo que eu aprendi e ensino como chegar onde eu cheguei. Ensino qual é o caminho, as ferramentas que eu usei para poder chegar onde eu cheguei. Então eu acho que o autoconhecimento para mim é isso. Hoje o autoconhecimento para mim é tudo de bom. É a minha alegria de vida. Um beijo.